ao CountryCast, o podcast do Country Clube Valinhos. E hoje vamos entrevistar Augusto Luiz da Cruz, 37 anos e casado. O Augusto é o nosso professor de Pilates aqui do Country Club. Ele é formado em Educação Física e Fisioterapia. E também tem especialização em Educação Física Escolar, uma especialização em Ortopedia e Traumatologia e a Osteopatia, que é o assunto que a gente vai falar. Augusto, seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação. E vamos lá. Obrigado, eu agradeço aí o convite, né? Fico muito feliz. Eu acho que falar sobre a área da saúde é sempre um prazer, né? Uma coisa que eu me dedico aí faz alguns anos e eu acho que serve como forma de orientação também, né? Você também é da área da saúde. A gente vê que é um benefício que cada vez mais é falado, mas não é cada vez mais feito, né? A gente escuta falar bastante, mas na prática ainda não se reflete isso da população, né? A gente, por estar num clube, a gente vê muita gente fazendo atividade física, mas fora daqui a gente percebe que não é assim. A gente está num ciclo num local, né, vamos falar assim, num local fechado que tem muita gente que faz, a grande maioria, mas porque aqui permite isso e as pessoas estão aqui para isso. Fora ainda a gente vê que a realidade é bem diferente, né, César? Sim. Daqui a pouco a gente vai entrar bastante nesse assunto, Legal. mas antes, eu que sou da Educação Física, a gente é vizinho agora, mas nunca eu fiz essa pergunta para você, eu vou ter a oportunidade. O que te levou a fazer a Faculdade de Educação Física? Seu irmão fez? Alguém na família? Eu sei que você gosta de jogar um futebol. Legal. Você pensava em ser professor de futebol? Ou, que nem você tem uma especialização em Educação Física Escolar? Conta um pouquinho aí sobre a Educação Física. Tá. Eu sempre gostei de esportes, né? Na Educação Física, na época de escola, eu era um aluno muito participativo, tanto nas modalidades como na minha época, né? Não sou tão velho, mas também não tão jovem, né? E a minha época pegou a Educação Física que vinha pouco teórica e vinha muito prática. A gente tinha que fazer exercícios mesmo, barra, flexão de braço, abdominal, e eu sempre gostei disso. E quando eu fui chegando na idade, assim, de talvez prestar um vestibular e tal, nunca tinha nada na minha cabeça, mas por influência, talvez até de primos, você é um deles, mesmo que acho que você nunca soube disso, a gente nunca acabou conversando, né? Mas quando você começou a dar aula de natação, eu fui seu aluno aqui de pequeno. Não precisava falar isso, mas tudo bem. Então, eu acho que era uma das coisas que começaram a mexer comigo, e depois desse contato assim com você, que foi o primeiro deles, para falar fora da educação física da escola mesmo, eu acho que o Décio também, na academia, eu comecei a vir com ele às 6 horas da manhã, quando ele abria a academia, e eu comecei a treinar esse período aí, essa época, então eu vinha com ele. E aí eu fui me interessando assim pela área, fui gostando, achei uma área bacana. E, enfim, e aí quando chegou assim no final do ensino médio, eu prestei o vestibular, e a minha primeira opção do vestibular, por incrível que pareça, era engenharia civil. Então, eu na escola, eu sempre fui um aluno que me dei muito bem em matemática, assim, eu tinha uma facilidade muito grande. E eu gostava de matemática, eu gostava de física, eu gostava dessas matérias que a grande maioria detesta, né? Então, quando chegou na época da faculdade, eu pensava fazer engenharia. E aí eu prestei o vestibular, enfim, e aí na minha segunda opção era educação física, por conta disso. E na minha época, vamos falar também, né, da faculdade, ainda existia, eu acho que na sua época ainda mais, eu não sei se era um preconceito, mas era aquela visão de que fazer educação física não te traria um benefício no futuro.
Por mais que as pessoas enxergassem, eu acho que até não enxergava, me parece, como uma profissão, depois até mudou isso. Mas na época, quando você falava em educação física, a sensação era de que assim, tá, você vai dar aula. E o resto você vai trabalhar onde? Tipo assim, dava a impressão que não era a sua profissão. Você tinha que ter um cargo e dava aula num horário paralelo, né? Mas enfim, e aí eu passei e aí eu falei assim, não, eu vou fazer educação física. Aí fui lá e cancelei aquela primeira opção que era engenharia e comecei a fazer educação física. E aí, primeiro ano, segundo ano, vai correndo as coisas, né? Acho que incertezas todo mundo tem em todas as áreas. Mas aí acho que estava no terceiro ano, na época, eu ainda não fazia estágio em nenhum local. Mas eu pensei, pô, também tô no terceiro ano da faculdade, muito colega desistindo e tal. E eu falei assim, conversei em casa tal, eu falei, eu vou concluir de qualquer forma, porque eu já tô mais para formado do que para não formado, então eu vou concluir e depois disso eu posso fazer outra faculdade, mudar de área, enfim, né? E aí eu fui fazendo e eu me formei em 2006 em educação física, né? Já faz um tempinho aí também. E foi esse aí o caminho que eu fui tomando. E depois de formado, aí não sei se já entro ou se você vai fazer alguma outra pergunta, né, referente à fisioterapia, aí eu posso fazer um link, ou por que eu fui estudar fisioterapia, ou por que eu também acabei não seguindo muito com a área, enfim, temos um... Porque você tem uma especialização em educação física escolar, né? Isso. E essa especialização, ela é voltada para quem quer trabalhar na escola. Então aí você já me responde duas perguntas. Se você foi para a área escolar, se você teve algum contato, né? Quando você fazia educação física, seus pais apoiaram, né? Porque você fala que aí no terceiro, quarto ano pintou uma vontade de desistência, né? Ainda bem que não desistiu. Uhum. E depois, aí você já emenda e pode contar da fisioterapia. Tá. Quando eu me formei, tinha um rapaz, ele é muito meu amigo até hoje. A gente ainda, eu acho que da época da educação física, eu tenho contato com duas pessoas e um deles é esse cara. É uma pessoa assim espetacular e ele sempre deu aula com crianças. Hoje ele é professor universitário, não mais, mas ele já foi concursado em 2 concursos e só dava aula com criança. Enfim, e aí quando terminou a faculdade, ele já trabalhava, né? Ele pegou e falou para mim assim, Augusto, tem uma especialização em educação física escolar e eu tô muito afim de fazer. É uma especialização boa, é um local muito reconhecido. Vamos fazer? E aí eu falei, tá, vamos fazer. Então foi assim, voltando um pouquinho, né? No terceiro ano, como eu não fazia estágio, nada, você fica com aquela dúvida na cabeça, né? Onde que eu vou trabalhar, onde que eu não vou. O mercado, eu acho que ainda está longe do ideal. Não só, em termos até de reconhecimento mesmo, né? Não só da educação física, como também algumas outras áreas. Professor também eu acho que merecia um reconhecimento melhor, independente de ser educação física ou não, né? Mas enfim, então o que eu buscava nessa época do terceiro ano aí da faculdade de estágio e tal, a maioria você não recebia nada para fazer estágio, a grande maioria. Quem conseguia na minha época um estágio remunerado era assim, os deuses, porque era um sofrimento, né? E mesmo assim, você tentando, você não aparecia oportunidades. Então eu pensava assim, puta, onde que eu vou parar agora? Porque não tem nem estágio para fazer, quanto mais remunerado. E a hora que eu me formar, o que acontece também, né? Pelo menos aconteceu comigo. Eu trabalhava numa loja e eu não ganhava mal na época. Até tinha um salário razoável. E aí você trocar, vamos falar o certo pelo duvidoso, é uma coisa complicada, né? Eu teria que mudar em exemplos assim numéricos, eu ia ganhar
Metade. 1/10 do que eu ganhava na loja, por exemplo. Porque pagava-se muito pouco, assim, para uma pessoa trabalhar numa academia, enfim. Mas aí, enfim, eu continuei, insisti, falei, eu já tô quase formado, eu vou acabar, tal. E aí acabamos em 2006. No final desse ano de 2006, jogando bola, eu tive uma lesão no ligamento cruzado. Então, terminei a faculdade, não operei porque estava no fim, né, o último ano. E aí no ano seguinte, em 2007, eu operei o joelho. Então esse ano de 2007 eu fiquei, vamos falar, meio que parado aí em função disso. E aí surgiu, né, nesse ano a oportunidade de fazer a especialização com esse colega meu. Aí eu pensei, pô, vou fazer especialização, você tendo uma carta maior na manga, talvez eu consiga me encaixar aí no mercado mais fácil. E aí comecei a fazer a especialização com ele no ano de 2007. E, bom, e aí foi tocando, eu fiz a cirurgia em março. E aí no decorrer da cirurgia a gente vê que hoje já se sabe que você tem que, agora já tem, pegando um gancho aí com a fisioterapia, né, que eu vou trazer o porquê eu fiz a fisioterapia. Eu operei e aí o médico falou pra mim, segue esse caminho, agora eu não vou nem falar sobre certo ou errado, né? As opiniões elas divergem, as coisas evoluem, né? Então não é em tom de crítica e nem em tom de elogio, mas um comentário que quando eu tive essa primeira cirurgia, hoje já não se faz aquilo que eu fiz naquela época. Então aquilo retardou muito o meu processo de volta para uma atividade física diária, normal, né? Uma coisa que, assim, em teoria levaria 6 meses, vamos falar, eu levei 10. Então, um tempo aí quase que o dobro, né? E aí eu fiquei com o negócio na cabeça e me interessei pela fisioterapia. Eu falei, pô, não podia ter sido dessa forma, né? Quer dizer, eu acredito que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer para te direcionar, talvez, para caminhos, né? Mas assim, ao meu ver, não era aquilo a melhor maneira de se fazer. E aí, quando chegou no final do ano, eu peguei e pensei assim, acho que eu vou fazer fisioterapia. E aí a minha mãe, na época, ela trabalhava, né, na faculdade, e aí tinha a bolsa para quem quisesse estudar como filhos e tal, né? E na época, até um pouco antes, assim, que eu fiquei sabendo da bolsa, eu tinha pensado em fazer administração. Que eu falei, vou fazer um outro curso que talvez abranja várias áreas e eu consigo ter uma carta na manga, né? Mas aí com o passar desse ano de 2007, por conta da cirurgia tudo, uma outra unidade da faculdade tinha o curso de fisioterapia. E aí eu pensei, pô, eu acho que eu vou fazer fisioterapia, porque aí eu tô ligado mais ou menos com a minha área da educação física. Como eu sempre gostei de esportes e eu sempre gostei de lidar assim com as pessoas, eu falei, eu acho que eu vou me encaixar melhor com a fisioterapia. E aí eu fui lá e me matriculei e comecei a fazer a fisioterapia em 2007. E aí fui fazendo, eu acho que eu fui me interessando bacana pela área desde o início, né? É lógico que tudo é um amadurecimento. Se eu tivesse feito o contrário, fisioterapia primeiro e educação física depois, talvez eu tivesse essas posturas que eu vou comentar agora, né? Mas quando eu entrei em fazer educação física, eu nunca fui um aluno relaxado, vamos falar. Eu sempre fui muito dedicado. E o que eu ganhava ia praticamente 100% para pagar a faculdade. Então, eu não era aluno baderneiro, eu não ficava indo em bar na faculdade, né? Às vezes eu vejo que a turma vai em tanta festa, tudo, eu não ia de tanta preocupação em não pegar uma DP, porque se eu pegasse eu não teria recurso maior para pagar essa matéria, né? Então eu me dedicava bastante. O dia que eu estava cansado mesmo, eu não ia para aula, não ia para a faculdade para ir no bar. Eu simplesmente não ia, ficava dormindo, né? E aí quando eu fui fazer a fisioterapia, eu já tinha um pouco mais de idade, eu tinha uma postura totalmente diferente. Eu estava ali em sala, mas eu estava presente.
Quando eu fiz a primeira vez, você é jovem, você não tem a percepção. A gente escuta isso tanto de professor e hoje eu vejo, e quando eu ministro aula, depois se a gente for comentar, né, disso que eu faço na faculdade, eu repasso o mesmo recado para eles, mas eu tento ainda abranger de uma forma melhor. A gente escuta que a vida profissional nossa, ela começa no primeiro dia de faculdade. E quando eu escutava isso, eu não assimilava, não tinha essa noção, né? E aí, então, quando passou pela educação física, hoje, olhando lá para trás, eu percebo que talvez eu deixei de ter uma indicação num estágio, eu deixei de aparecer, talvez deixou de aparecer uma oportunidade para mim, não pela minha conduta baderneira tal, mas às vezes a postura em sala de aula. Você chegar e ficar debruçado com a cabeça na cadeira, tudo bem que eu trabalhava o dia inteiro e eu muitas vezes saía correndo do trabalho para pegar o fretado sem comer, sem tomar banho, mas não sei, talvez eu tivesse que ter tido uma outra postura mesmo assim, né? Porque tem, às vezes a gente comenta as coisas que acontecem com a gente, não é em tom de lamentação. Tem sempre gente que está fazendo muito mais e sofrendo e passando coisas muito maiores do que as nossas, né? Então, o correto hoje eu vejo que era o quê? Eu pelo menos estar presente. Eu acho que como professor, só rapidamente, né? Me incomoda quando um aluno está com a cabeça baixa, porque você não sabe se ele está gostando do que você está falando, se ele está cansado. Então, a minha postura ali, não sei se agradava também o professor, embora eu tivesse um motivo da canseira. Mas, enfim. Quando eu fui fazer fisioterapia, eu tinha essas percepções na minha cabeça. Então, eu nunca fui um aluno de estudar muito. Hoje, completamente, estudo muito em casa e tal, mas antes eu não tinha muito isso de estudar fora da faculdade. Eu ia ali e prestava atenção na aula. E ali eu fazia daquilo ali o conteúdo. Tinha a prova, eu fazia, eu prestava atenção na hora que eu estava ali. E quando eu fui fazer a fisioterapia, mais ainda. Então eu estava ali na sala, eu estava realmente presente. Dia que eu não queria, não ia e acabou. Mas quando eu estava assim, né, e isso é óbvio, era a maioria dos dias, né, eu estava realmente presente, eu era participativo nas aulas, que fazia alguma pergunta, um questionamento e tal. E eu vi isso depois de formado em relação à educação física, que essa postura minha diferente também me trouxe oportunidades diferentes, né? Sim. E aí eu acho que uma das coisas que foi bem assim um divisor de águas, vamos falar, de se encarar mesmo a profissão, foi isso. Foi que apareceram oportunidades, até vou comentar delas se permitir aí, né? Com certeza. E aí eu acabei me dedicando à área, eu acabei abrindo mão, vamos falar, do trabalho que eu tinha, que não era na área, mas foi também um momento que eu cheguei, assim, eu sempre conversei muito com os meus pais, né? E aí foi um momento que eu cheguei e falei assim, eu vou mudar para a área que eu estudei, né? E independente do que eu ganhar agora, eu posso ganhar nada, mas eu vou mudar e vamos falar assim, encarar o desafio. Porque se eu for ficar no que eu tô, eu não ganho mal, mas isso também não vai me levar a lugar nenhum. E se eu não mudar agora, eu não mudo mais também. Porque eu já tinha passado a experiência de não ter mudado na educação física e continuado no trabalho. Então, na hora que eu terminei a físio, eu acabei mudando. Sim. E aí, um pouco, né, disso que fez mudar, o último ano da fisioterapia, ele é estágio o ano inteiro. Então, tem estágio hospitalar, ortopédico, centro de saúde, enfim. E no meio do ano, quando é as férias da faculdade, eu tinha um professor que ele era prestador de serviço para uma cidade. Pela cidade de Louveira, né? Então, a cidade ia jogar os jogos regionais, que tem todo meio de ano. Valinhos também disputa, enfim. E ele era um prestador, ele vendia um serviço de fisioterapia para a cidade de Louveira. Ele acompanhava a delegação inteira. E nesse último ano da faculdade, eu peguei a fisioterapia, a grade agora, se eu não estou enganado, são 5 anos. Eu peguei a grade de 4 anos, fui a última turma que pegou. Então, nesse ano, acho que foi
2011, se eu não estou enganado, né? 8, 9, 10, 2011, último ano da faculdade. No meio do ano, esse professor ele me convidou, porque ele já tinha visto eu em alguns estágios de ortopedia da clínica da faculdade, gostava do esporte, então ele me chamou para ir para o Regionais com ele. E eu fui trabalhar com ele. E aí eu gostei, porque ali eu uni, vamos falar assim, a minha profissão, né, que era a fisioterapia, junto com, queira ou não, a outra profissão, que era a educação física, e tá no esporte, né? Eu falei, putz, agora é sensacional, né? Acho que eu me encontrei aqui. E aí eu fiz esse estágio com ele nesse ano que foi da faculdade, né? Eu peguei férias do trabalho que eu tinha para ir trabalhar nos regionais. E aí foi assim uma porta aberta muito grande, porque quando voltou de lá, esse professor que eu também tenho contato até hoje com ele, né? Ele não é mais da área da fisioterapia, mas a gente tem contato ainda. Ele falou assim para mim, Augusto, eu trabalho na categoria de base do Guarani, sou fisioterapeuta lá. Ele falou, e vira e mexe, ele falou, as meninas do futebol feminino do Guarani, o treinador desce lá perguntar, pedir uma orientação, porque eles não têm recurso e também não tem nada lá. Ele falou, então surgiu aí uma oportunidade se você quiser fazer um estágio lá no Guarani, no futebol feminino. E a gente sabe, né, quem é da área, que para você entrar num clube de nome assim é uma dificuldade tremenda. Sim. Batendo na porta lá, você não vai entrar. Você tem que ter um cunha, vamos falar assim, né? A gente sabe que é assim que funciona. Aí eu falei, opa, vou pegar essa oportunidade aí. Aí ele passou o contato do treinador do futebol feminino na época. Aí eu fui um dia lá, conversei com ele, falei assim que eu também era recém-formado, estava me formando na verdade, né? Mas eu poderia contribuir com algumas coisas que a fisioterapia me permitia ajudar ele. Aí ele falou assim, não, eu quero sim. E aí, a partir disso, eu comecei a ir lá para o Guarani. Então, eu trabalhava ainda, ia na parte da noite, que aconteciam os treinos, né? Não sei se, para quem vai ver a entrevista aí sabe, o Guarani sempre foi muito vitorioso, principalmente no futsal, no feminino, né? E eu peguei uma boa parte dessa época. Então, quando me formei, eu já comecei os estágios lá no Guarani na parte da noite, até no último ano da faculdade. Depois de formado, eu continuei um bom período lá, também vou passar rapidamente aí por isso. E foi, assim, sensacional para mim, né? Porque você começa a ver na prática resultados que vocês estudam, que teóricos, né? Aí você começa a ver e aplicar isso na prática. Então, fiquei por um bom tempo lá de estagiário no futebol feminino, em algumas brechas, né? Eu também sempre querendo aprender e tal. Eu muitas vezes comecei a descer lá para a categoria de base, acompanhar esse professor meu e também pegando o convívio já um pouco mais, né, do esporte do alto nível do masculino também, não só do feminino. E paralelo a isso, no profissional do Guarani trabalhava um rapaz que ele tinha se formado junto com esse colega meu que estava na base. Então eles eram muito parceiros, trabalhavam no profissional e na base, porque as coisas têm que caminhar juntas, isso eu vejo hoje no esporte de alto nível, né? E eu comecei a ter contato com esse cara também. Então eu comecei a ter ideia de algumas coisas, como girava o mundo do alto nível em termos da fisioterapia também, né? Do que se fazia, do que não se fazia. Porque, depois eu posso comentar rapidamente, muda muito a fisioterapia da clínica, por exemplo, que eu atendo, com a fisioterapia do esporte. Elas são completamente diferentes, o público é diferente e as coisas que acontecem também são diferentes, depois eu posso comentar disso. Enfim, e aí passou o tempo, eu muitas vezes lá para a categoria de base, mas muita assistência no futebol feminino. E eu ia como físio.
Aí foi passando 1 ano, 2 anos, eu não me recordo em tempo, né? Mas acho que eu fiquei uns 5 anos, 4 anos no futebol feminino. E durante esse período, teve uma época que o Guarani tinha categoria sub-13, sub-15 e sub-17. E o treinador chegou para mim e falou assim, você tem CREF, né? Falei, tenho. Ele falou assim, a gente precisa de uma pessoa que tem CREF, ele falou, ou se você quiser, para treinar o time sub-13 e 15. Ele falou, porque eu vou ficar só no 17 e eu tô com alguns projetos, esses de incentivo ao esporte, umas outras coisas, e tomava um pouco tempo dele. Então ele me chamou e me deu essa oportunidade, e aí eu voltei para a educação física e fui ser treinador do sub-13 e do sub-15. E aí eu fiquei como treinador, também tive uma experiência assim espetacular, muito bacana. E aí foi indo no decorrer disso tudo que o Guarani foi ficando sem recursos, né? Embora usava-se o nome, a gente não tinha recurso para o futebol feminino. E o negócio veio e acabou terminando. Hoje, pelo que eu sei, nem existe mais o futebol feminino lá. Mas foi assim uma oportunidade, uma experiência assim que às vezes eu vejo foto assim e você fica até emocionado, porque as meninas já estão gigantes, né? Enormes, assim, e às vezes eu encontro uma, é uma satisfação, assim, enorme. Mas foi muito bacana, a gente chegou a ser campeão paulista, sub-13, campeão metropolitano aí todas as cidades, tem o campeão das cidades, né, da Liga Regional, e aí se faz o campeonato metropolitano. É um campeonato difícil de ganhar. E a gente foi campeão assim, eu fui como treinador. Então, uma das coisas que fica aí na memória, assim, de muito, muito bacana para mim. Você vê que você acabou usando a educação física. E no fim eu acabei... Uma coisa que para você acho que não estava pensando que não ia ter muito resultado. Sim. Só com a fisioterapia você não ia poder ser o treinador das meninas. Exatamente. Né? Ah, muito bom. E hoje você pensa faculdade? Não, né? Agora só especialização, mestrado, doutorado. Também não, porque agora está casado, então agora um pouco menos, o tempo vai ficando curto, né? Mas como que você vê? Você falou em oportunidade, você falou ter amizade com alguém para conseguir entrar. Hoje, a educação física ela tem um campo grande. Você tem hotel para trabalhar, você tem clube, escola, você tem ginástica laboral, você tem personal, né? Todos os esportes precisam de um profissional. E a fisioterapia hoje? Antes da gente entrar na osteopatia ainda, que é a sua área, hoje uma pessoa, dá uma dica aí, uma pessoa que vai fazer fisioterapia, como que está o curso, ela tem recurso, tem oportunidade de emprego, está mais difícil, como é que está o mercado, como que você vê isso? Falando mais pela fisioterapia, né, que foi o que na verdade eu acabei ficando com mais contato, né, educação física, e eu vejo uma melhora da minha época para cá, né, mas a fisioterapia eu acho que tem um pouco mais de oportunidades, porque depois a gente pode entrar nesses méritos, a hora que for falar um pouco da osteopatia, né, eu acho que as pessoas estão cada vez mais doentes, sim, né? Isso talvez tenha uma explicação e a gente pode bater um papo disso. Mas então, como isso tem acontecido, a população, pelo menos em teoria, está ficando mais velha, né? Tá durando mais. Os problemas são maiores e também está aparecendo oportunidades maiores na fisioterapia. A pandemia também é um exemplo. Agora vai dar aquele boom nos profissionais da fisioterapia que se dedicarem à reabilitação cardiorrespiratória. Porque quando eu fui para a faculdade de fisioterapia, o que eu tinha em mente, que eu acho que é o que a grande maioria tem? O cara quebrou a perna, vai para fisioterapia. E não é só isso. A fisioterapia ela tem na área da neuro, ela tem na área da respiratória. Ela tem muitas áreas, então o campo é muito aberto. E sem contar que aí existe até onde eu posso e até onde eu não posso em questão da área. Porque tem muita gente da fisioterapia hoje que passa exercício.
de forma reabilitativa. Então, é reabilitação ou é condicionamento? É fisioterapia ou é educador físico? Eu, queira ou não, eu posso orientar porque eu acabo tendo as duas formações, mas existe uma barreira aí que você teria que ser ético e de não invadir o outro, né? Então, nessa questão, tem muito fisioterapeuta que eu vejo atuando em academias também. Porque se ele fala que é a fim reabilitativo, ele pode atuar. Então, às vezes você vê uma pessoa dando um personal, vamos falar assim, né? Mas ele é fisioterapeuta, ele está acompanhando a pessoa, sei lá, por uma patologia que ela tem. Então, ele está do lado dela na academia, direcionando o que ela vai fazer. Então, eu acho que são muitos campos, a fisioterapia cresceu muito e eu acho que tem ainda um pouquinho mais de oportunidade em relação à educação física. Embora eu, com um parêntese rápido, né? Com o passar dos anos e as duas formações, eu enxergo o seguinte, César, não sei se é a sua opinião também, até gostaria de saber ela. Eu acho que todas as áreas, elas têm profissionais bem-sucedidos, não tão bem-sucedidos, tem aqueles que se dedicam bastante, tem aqueles que estão na área, mas estão mal na área, infelizes na área. Tem aqueles que trocaram de área, largaram e foram fazer coisas completamente distintas. E eu acho que as oportunidades, elas aparecem e o progresso da profissão aparece de acordo com a nossa dedicação. Não tem essa área não vai te trazer benefício. Às vezes eu escuto, né, na época, quando a adolescente está para a faculdade, fala assim, a profissão do futuro são essas. Tá, tudo bem, mas se você não for dedicado, não adianta nada. Se você se formar, você não vai se dar bem se você não se dedicar. Então, todas as áreas têm oportunidades, né? Deixei isso para falar agora no fim, que você perguntou se eu via que a fisioterapia tinha mais oportunidade, mas vou dar a minha opinião real. Eu acho que todas as áreas têm a mesma quantidade de oportunidades. Depende da nossa dedicação, depende do quanto a gente se compromete com ela, de quanto a gente estuda e se prepara para ela, né? Eu também concordo. Eu tive várias oportunidades, abracei e você tem que se dedicar, porque exatamente. senão o mercado tá aí, te atropela, né? E ainda bem que você não foi para administração, que você ficou na nossa área, na engenharia, né? Você falou da administração, ainda bem. Você se tornou um excelente profissional. Obrigado. Então vamos falar das suas conquistas aí da osteopatia. Então explica pra gente um pouquinho o que é. Sobre a osteopatia, né? Se hoje precisa fazer uma faculdade ou é só uma especialização, que curso. Eu, por exemplo, posso fazer uma osteopatia, eu só tenho faculdade de educação física. Mas e uma pessoa que não tem a faculdade na área aí, vamos dizer, da educação ou da saúde, se ela poderia fazer a faculdade? Entendi. Bom, primeiro, por que eu escolhi a osteopatia, né? Quando eu estava já nos últimos meses, último ano assim da faculdade, né? Um dia eu comentei de uma dor de cabeça. Eu de jovem, assim, eu sempre tive bastante dor de cabeça. Ficava um pouco no sol, assim, começava a me incomodar. E mãe, né, toda preocupada, me levava em tudo que era lugar e não tinha nada, não se constava nada em nenhum exame. E cada pouco eu fazia, às vezes, eletro da cabeça e tudo normal e eu com aquela dor. E eu lembro que por um bom período eu tomei um medicamento assim e eu nem sei o que era. E desde pequeno eu nunca gostei de tomar remédio, mesmo sem entender nada, mas eu não gostava. Mas enfim. E aí nesse final de faculdade aí, eu escutei falar sobre osteopatia, um professor meu fazia a formação. E acho que para todo mundo é assim, quando escuta osteopatia, pensa em osso. E eu pensava, talvez seja alguma coisa relacionada a traumas, ortopedia, né? E aí um dia eu perguntei pra ele me explicou tal, eu falei, pô, tem uma dor de cabeça, cara, infernal, porque ele falou que tratava muitas coisas. Aí eu falei, pô, tem uma dor de cabeça, tal, ele falou, dá pra tratar, procura uma pessoa da osteopatia, tal, que seja, né, já esteja formada e você trata.
E aí foi que um dia uma pessoa, ele me avaliou lá e me tratou. E aí ele falou assim pra mim: Augusto, você já bateu a cabeça muito forte alguma vez, tal? Eu falei: olha, eu me recordo que eu rachei a cabeça de criança, né? Que eu era bem arteiro, assim, eu dei bastante trabalho, acho, pra minha mãe. E um dia eu pulei, assim, os pés, escorregou numa almofada e eu dei canuca no chão. E eu tinha por volta, acho que de 4 anos de idade, mais ou menos. E aí, quando eu fui tratar com esse cara, ele falou se eu tinha batido forte, eu me recordei, ele falou: você tem uma falta de movimento aqui da cabeça, que pra mim, eu acho que pra grande maioria, a cabeça é uma coisa fechada e não se mexe, né? Mas eu tinha essa ideia também. Mas ele falou: você tem uma área aqui que não mexe, isso pode estar relacionado com a drenagem do crânio. E talvez explique a sua dor de cabeça. Ele me tratou e acabou. Acabou a dor de cabeça. Aí eu falei assim pra mim mesmo, né? Mas eu passo anos da minha vida sem saber o que eu tenho. Aí vem um cara com a mão na minha cabeça, que eu acho que é uma coisa que não mexe, e ele, não sei se ele tá me benzendo, vários pacientes já perguntou isso, depois eu posso até comentar algum caso engraçado, né? Eu falei, e aí some a minha dor de cabeça. Aí, puta, aí me interessei, né? Aí comecei a ler sobre a área, e só num retrospecto de novo, né? Depois já de formado, eu mantinha contato com alguns professores. Então, algum caso de algum paciente com uma dor que não melhorava, tal, eu pedia recurso para eles, tal. E numa dessas trocas de informações, eu caí na especialização em ortopedia, para tentar buscar mais recursos para poder tratar os pacientes que eu tinha. Aí, numa dessas aulas de ortopedia, já também para o fim da especialização, eu comentei com um professor e eu falei assim: tô pensando em fazer osteopatia. E ele falou assim: eu tô pensando também. Ele falou: vamos matricular, a gente faz junto. Isso era num fim do ano e a turma de osteopatia iniciava em março do ano seguinte. E aí eu, em janeiro, entrei lá, fiz a minha matrícula e mandei mensagem para ele. Falei: olha, eu fiz minha matrícula, a gente combina e tal. Ele tinha sido meu professor na graduação. E aí começamos a fazer a formação em osteopatia, né? Aqui no Brasil, a osteopatia, você perguntou se poderia fazer, né? Aqui no Brasil, a osteopatia ela é uma especialização da fisioterapia. Para ser osteopata, você tem que ser fisioterapeuta. Tem que ser fisioterapeuta. É um pré-requisito, sim. Em outros lugares, não. Em outros lugares, Estados Unidos, Europa, alguns são um curso separado, é uma outra profissão. E em alguns lugares é uma especialização da área médica. São os médicos que são osteopatas. E enfim, e aí a gente fez a formação em osteopatia. E de lá pra cá, a osteopatia foi uma das coisas assim que mudou a minha vida, né? A osteopatia, eu falo, foi foi um divisor de águas na minha vida completamente, porque eu acho que eu evoluí como pessoa, como ser humano, depois que eu comecei a fazer, porque a osteopatia, ela não é uma técnica, a osteopatia, ela é uma filosofia. Você tem um conceito e cada profissional faz a sua osteopatia. Então, ela começou a me mostrar, assim, essas questões da gente, às vezes, ter enraizado na gente algum preconceito sobre qualquer coisa. A osteopatia começou a me mostrar que existem maneiras diferentes e que não tem certo e errado. Existem opiniões diferentes desde que você siga um conceito, uns princípios, né? Então, aí eu comecei a estudar, me formei e eu até hoje fiquei na osteopatia. Eu acho que é uma coisa interminável de ser estudada, o corpo humano, né? Eu terminei a formação em osteopatia. Hoje eu tô, se não fosse a pandemia, acho que já teria concluído, mas atrasou um pouco as aulas, porque são práticas pela pandemia. Mas eu faço uma outra formação que é sobre fáscias. Eu não sei se
também você sabe o que é ou não. Não. Eu dou o exemplo fácil, né? Que quando a gente pega uma peça de carne, por exemplo, tem a carne, tem às vezes a gordura, mas ele tem aquela membrana branca, que muitas vezes é mais fina, muitas vezes é mais grossa, e a gente percebe que aquela membrana ela entra para dentro da carne e tal. Aquilo é o tecido facial que a gente tem no corpo também. E então eu faço uma formação sobre isso. Depois eu posso explicar rapidamente o porquê, né, que a gente estuda isso. E tô aí na área até hoje. Fim de semana passado eu tive um curso, foi na área também aí. Foi o que eu me dediquei, me dedico aí e gosto de falar. E um paralelo com a educação física, né, pelas aulas que eu dou do Pilates e tal. Eu acho que a minha visão quando dava aula era uma, e depois de ter feito a osteopatia, a minha visão é outra. Porque eu acho que na questão de você respeitar o que o aluno quer, a gente é professor, às vezes a gente quer que o aluno melhore, a gente quer que o aluno consiga fazer 10 agachamentos se ele faz só 4, nade 30 piscina e aí por enquanto ele só nada 20. E eu comecei a perceber que foi uma das mudanças da osteopatia, né? Que o aluno ele não está ali para atender a minha vontade. Ele está ali para atender a vontade dele. Então, hoje o meu olhar é diferente. É lógico que tentando buscar a saúde do indivíduo. Eu acho que esse é o benefício maior da atividade física, né? E o que a gente espera que aconteça para todos os alunos. Mas eu comecei a respeitar um pouco mais essa situação de aluno que às vezes vem e às vezes ele vem para conversar com você, ele não vem para fazer exercício. E aquilo me incomodava no começo. Pô, ele tá aqui para fazer exercício e eu passo e ele quer ficar conversando. E aí hoje eu tenho uma visão totalmente diferente e consigo abordar de uma forma diferente. Eu consigo que ele entenda por que é necessário exercício e ao mesmo tempo eu respeito o porquê dele estar ali, que nem sempre é só por conta de fazer exercício. Sim. A gente não pode tratar o nosso cliente, né, o nosso aluno, igual para todo mundo. Com certeza. Né? A gente tem que fazer no individual e sentir, Exato. né? Isso é uma das coisas que a osteopatia fala muito, né? E isso acontece na clínica, né? Eu atendo as pessoas com essa abordagem osteopática e eu posso explicar como que é e o que trataria a osteopatia, né? Mas a osteopatia, se você avaliar, pegar 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas com a mesma dor, por exemplo, no ombro, uma queixa, ou no joelho, ou o que seja, as 1000 pessoas você vai tratar de forma diferente, por conta do individual. Cada corpo se adapta de uma forma e o local da intervenção que a gente vai ter que fazer, ele não vai ser igual nunca. Não tem como bater 2 corpos, tratar da mesma forma, vamos falar assim, para a mesma queixa ou até para queixas às vezes diferentes. Né? Eu já fui tratado pelo Augusto, tive uma dor muito forte no pescoço. Tô bom, hoje tô bala. Minha sobrinha, meu cunhado, várias pessoas. Paulão também já foi. Eu e a família. Todo mundo. Já foi então. Tia, prima, mãe. Galera, tudo vai lá. Colocou a mão. Já era. E não tá benzendo, não. É tratamento mesmo. É uma tentativa, né, de ajudar. Então vamos lá. Hoje, quais seriam os sintomas? Assim, tudo, desde uma enxaqueca, um torcicolo, aquela dor crônica, ou só uma dor nas costas, que todo mundo tem. Sim. Hoje, qualquer pessoa pode ser tratada. Ela precisa fazer um acompanhamento com remédio. Só cutuquei, porque ele já é totalmente contra, mas vamos deixar ele falar. Tá. Quando a gente pensa na osteopatia, se a gente for voltar um pouquinho na autobiografia do cara que criou a osteopatia, ele fala que o criador, acredite lá em quem a gente quiser, naquilo que a gente quiser, mas ele fala que o criador não ia deixar pronto o ser humano se aqui dentro não tivesse tudo que precisa para ser curado.
A gente não necessita de algo externo. Isso vem dos princípios da autobiografia do criador da osteopatia. E eu acredito nisso, até porque eu estou na área, né? Seria incoerente eu falar sobre um medicamento, embora eu nem poderia receitar, mas seria meio incoerente. E as queixas maiores que aparecem, César, hoje em dia ainda é ortopédicas, né? Dores, vamos falar assim, dores. Seja dor de cabeça ou seja músculo-articulares, né? Mas a maior queixa na clínica ainda é dor. Embora uma boa porcentagem dos atendimentos hoje, eles são voltados para algumas outras coisas que a gente nunca imaginou que a osteopatia tratasse. Então, por exemplo, refluxo. Muita gente vai para tratar refluxo, esofagite, sono. Tem muita gente que vai tratar o sono. É impressionante, eu comecei a perceber isso, é impressionante como muitas pessoas dormem mal. Então, uma das queixas que aparece bastante para tratar é sono, alergia de pele já aconteceu, pessoa que desmaia, enfim. A gente poderia tratar, na verdade, qualquer coisa com a osteopatia. E aí, às vezes, surge essa pergunta, né? O que a osteopatia todo mundo pode fazer, pode tratar, tal, e eu falo, a osteopatia é para todos. Desde recém-nascido, como eu trato às vezes bebê de dias, semanas, né, até pessoas de 90 e tantos anos já tratei. Então a osteopatia é para todos? Sim. Todo mundo vai se beneficiar da osteopatia? Aí já não sei. Então é uma ideia, né, um princípio da osteopatia é de autocura, que o corpo ele tem a capacidade de se regular, de se reajustar sozinho. Então talvez falte o equilíbrio e a gente tenta buscar isso com o tratamento. Então é para todo mundo? Sim, todo mundo vai se beneficiar. A grande maioria os resultados são positivos, mas tem graças a Deus, né, uma pequena parte que a resposta às vezes não é tão boa assim como a gente deseja. E volta para aquilo que eu falei, né? O paciente está ali, eu faço com certeza o meu melhor, me incomodo quando eu não consigo ajudar ele o quanto ele pretendia. Mas eu também tenho que entender que o processo de saúde e doença ele é multifatorial. Ele não depende só daquilo que a gente faz ali. Eu falo para a pessoa, você precisa fazer uma atividade física, você precisa se alimentar bem. Muitas vezes a pessoa tem que mudar o ambiente que ela está, seja de trabalho, seja em casa. Em que sentido? Às vezes de algo que está incomodando, administrar de outra forma. Então a saúde ela é a interação de todos os profissionais da área, todos, sem exceção. Então a maioria eu encaminho muitas vezes também para outras áreas, enfim. Então é isso, né? Os resultados são bem positivos, com bastante queixas diferentes, mas sempre tem algum caso ou outro que não melhora. E como eu escutei de um professor assim espanhol uma vez, ele falou assim, a mesma porcentagem que os seus pacientes que não melhoram seus, Augusto, ele falou, é a mesma porcentagem dos que não melhoram o meu. Aí eu falei, pô, mas como assim? Tipo, tinha você como... Foi uma conversa num café de um curso, né? Então eu falei assim, pô, mas como assim? Tem você como ícone, você vem falar para mim que a mesma porcentagem não melhora? Ele falou assim, se 100% dos pacientes melhorarem, a gente vai se acomodar. Isso é o criador lá de cima que faz que alguma parcela não melhorem, que a gente sempre esteja buscando. Sim. Então, o bacana, acho, da osteopatia é isso também, né? A gente não se acomodar. Você vai buscar alguma coisa. É aquilo lá que a gente falou antes. Aquilo que você fez para um não serve. Completamente você até diferente. Começa naquele caminho, Sim. Só que se não deu resultado, você vai buscar. A medicina nossa, eu vejo da seguinte forma, César. A gente ainda olha para o sintoma da pessoa. A maioria das vezes, não estou criticando nada, né? Acho que é o modelo de saúde que temos e que talvez tenha que mudar. A gente ainda olha muito para o sintoma da pessoa. E a gente trata o sintoma da pessoa. Muitas vezes, eu tratei o sintoma da pessoa.
Hoje não faço mais isso, mas me incomodou por muito tempo tratar o sintoma. Porque melhora, mas você sabe que ou ele vai voltar ou ele vai dar em outro ponto. Então a pessoa vai com uma queixa de dor no ombro, você trata, ela melhora. Se você não tratou a causa, que eu vou tentar chegar nisso agora, daqui a pouco dói o joelho dela. Aí você trata o joelho, daqui a pouco dói a lombar dela. Então é multifatorial, ela tem que ir para uma atividade física, ela tem que comer melhor. E fora isso, no tratamento osteopático, a gente tem que tentar buscar o reequilíbrio do corpo. Eu falo que a osteopatia ela não vai tratar a dor do joelho, ela não vai tratar o cotovelo, ela vai tratar o César, ela vai tratar o Paulo, ela vai tratar o Augusto, enfim. Você tem que avaliar, tentar enxergar o que o corpo da pessoa nos diz. E nesse ponto a gente tentar intervir para que a gente consiga reequilibrar. Vamos falar, colocar ele no eixo. Se o corpo estiver em equilíbrio, ele cuida daquilo que está acontecendo. Então, seja uma dor, seja uma gastrite, a partir do momento que eu reequilibrar, ele consegue se resolver sozinho. Até eu brinco, né? Eu tenho essa frase de uma entrevista que eu vi de eu repito essa frase, né, de uma entrevista que eu vi de um cara que era osteopata e ele fala assim: é possível uma pessoa sem dor nenhuma estar doente e é possível uma pessoa com dor, por exemplo, no joelho, estar com saúde. Então, o que a gente tem que olhar quando a gente vai tratar a pessoa com osteopatia é a pessoa. É você tentar entender se ela está fora, vamos falar, do eixo de saúde, de pessoa saudável, e tentar buscar essa situação para ela. Que a partir disso, depois ela se adequa, né? Sim. Uma pessoa que nunca foi num osteopata, nunca fez um tratamento, conta um pouquinho como é que é o tratamento. Porque, por exemplo, a dor no ombro, eu que já fui, né? Eu achava que você ia mexer no ombro, fazer uma massagem no ombro, né? As pessoas confundem um pouco. Você pode entrar nisso daí. Que princípio que usa, em que órgão do corpo que você vai lá apertar, que sai até uma lágrima. Né? Eu sei disso. Sabe também, né, Paulo? Eu também. E uma coisa que eu aprendi com ele, que não necessariamente onde está a sua dor é o seu problema. Isso. Exatamente. Olha lá. Onde está a sua dor não é o seu problema. Exatamente. É difícil de entender isso daí. É difícil de entender, mas procura o Augusto que você vai descobrir. Não, procura qualquer osteopata. Eu acho que. E também não adianta a gente achar que vai vender cura para as pessoas, né? Sim. A gente vende uma proposta. Sim. E talvez aquilo contribua ou não contribua, enfim, né? Mas aí falando sobre o tratamento, uma pessoa que busca o tratamento, a gente tem uma anamnese e tal. E a avaliação, a osteopatia é só através das mãos, o toque, não tem nada invasivo. É tentar identificar pontos. Desde a parte ortopédica, como o crânio que eu citei, né, são a soma de muitos ossos que se movimentam também, isso tem repercussões no corpo, como os órgãos também. Então a osteopatia, na verdade, ela vai abranger tudo para tentar entender aquele tecido que não está funcionando. O que eu costumo às vezes falar para os pacientes, a gente até vê uma pessoa sem uma perna normal, toca a vida normal. Mas a gente não vê uma pessoa sem pulmão tocando a vida normal. Uma pessoa sem coração não tá tocando a vida. Ela tá em outro plano e não tá aqui. E sem mão o cara vive. Então, qual é o predomínio maior de prioridades do corpo? Ele está nas estruturas nobres. Então, quando você tem um funcionamento que não é legal, se é na parte ortopédica, eu vou exagerar. Você não complementa o movimento inteiro. Mas isso não traz tantas repercussões, nem a nível sistêmico de corpo como local. Mas num órgão, você afeta a função do órgão quando ele não está movimentando bem, funcionando bem, você afeta a função dele. E pior, o corpo está preocupado com aquilo, ele deixa a parte ortopédica, que é um segundo plano, para depois. Então é comum, às vezes, a pessoa falar assim, acordei com uma dor. Pô, mas se você estava dormindo,
A parte ortopédica tá parada, dormindo. Você não tá exercitando, porque uma coisa é doer no movimento, exercitando. E uma coisa é doer a hora que tá parado. Se você tem dor parado, pelo menos faz sentido a gente avaliar e ver se tem interferência de algum órgão, porque o músculo esquelético tá parado. Não faz sentido doer se você não tá usando. Então, são esses detalhes que a gente vai entendendo e através de estudos a gente vai vendo essas prioridades. Hoje tem estudos já até que percebem que o direcionamento de sangue ele é voltado para as vísceras, para as estruturas nobres e às vezes falta no ortopédico, então é por isso que dá uma dor, dá uma tendinite, porque não chega sangue com nutriente e o sangue também não chega para remover aquele resíduo metabólico que está de lá. Então a pessoa acaba tendo uma inflamação crônica, processos desse tipo. Então é nessa ideia. E quando a gente vai tratar uma pessoa com osteopatia, cada ser é um ser, a gente também depende da resposta que o corpo da pessoa vai ter, mas normalmente na primeira sessão a gente avalia e trata a pessoa. E eu falo para a pessoa normalmente o seguinte: você aguarda em torno aí de uma semana, vamos vendo como que fica. Se não evoluiu quase nada nessa primeira semana, embora a hora que trata às vezes já melhora muito na hora que trata a dor, por exemplo, aquilo não é um parâmetro. O parâmetro vai ser alguns dias depois que o corpo se adaptou àquela nova condição que a gente propõe e ver como que reage. Então eu falo para a pessoa, se ela tiver na primeira semana uns 80% melhor, para ela nem voltar comigo e deixar para 15 dias. E se nesses 15 dias ela falar que sumiu de vez a dor dela, a maioria das vezes eu acabo nem pedindo para ela voltar. Acaba se tratando uma única vez mesmo. Algumas pessoas eu falo, volta, ou às vezes passa um pouco mais, para mim também tentar reavaliar, ver se está no eixo, vamos falar o corpo. Às vezes o que você trata hoje, 2 semanas depois são outras coisas que ficam evidentes para ser mexidas, que já não o que foi feito na outra sessão. Então aí eu já acabo, vamos falar, finalizando e meio que dando alta para a pessoa, né? Sim. Lógico que com as orientações, às vezes, de algumas mudanças de hábito, que às vezes a pessoa não tem ideais, né? Entendi. Mas normalmente são feitas poucas sessões. Como eu comentei antes, né? A osteopatia é para todo mundo? Sim. Vai ajudar todo mundo? Não sei, é uma incógnita. O corpo é muito mais do que qualquer pessoa da saúde achar que vai fazer isso aqui e ele vai melhorar porque foi você que fez. Não, não é. A pessoa melhora por ela sozinha, não é pela gente, né? Então tem que depender um pouco da evolução e se acaso graças a Deus os resultados são bons, mas se eu atendo também uma pessoa uma vez, teve uma melhora, atendo uma segunda vez, a melhora fica, vamos falar, em metade, em 50%, dependendo do caso, às vezes eu acabo encaminhando para outra área, dou até dando alta, porque aquela ideia do que a gente tem para fazer para a pessoa, ela também não precisa ficar insistindo demais, né? Sim. Então, normalmente são feitas poucas sessões com a osteopatia, diferente um pouco. No começo da nossa conversa, a gente estava falando da fisioterapia e você falou que por causa da pandemia, né, vai ter bastante caso aí, os fisioterapeutas fazem a parte Sim. pulmonar, né? E para você, nesse período aí da pandemia, aqui no clube a gente ficou parado, né? E já engatilhando outra pergunta, aqui no clube você trabalha com Pilates, né? E aonde você atende para fazer a osteopatia? Tá. Fala um pouco então da pandemia, como Tá. que foi, se já tem algum caso aí que está aparecendo para você aí, Tá. e fala um pouco da onde você atende essas pessoas. Bom, em relação à pandemia, né, acho que eu escutei outro dia de um aluno, né, ele falou assim, todo mundo perdeu com a pandemia, né? Teve gente que perdeu vida, teve gente que perdeu parente, teve gente que perdeu dinheiro, teve gente que perdeu saúde, enfim, todo mundo perdeu. Teve gente que não perdeu nada disso, mas perdeu o seu tempo. Ela gostava de ir num restaurante, ela deixou de ir. Então, perdas tiveram para todo mundo. Você teve que adiar o casamento? Pois é, teve que... Mas deu tudo certo no fim do ano. Mas, assim,
E foi um momento difícil, né? Porque a gente é autônomo. E aí, quando para, as pessoas também param. Teve aquele processo que todo mundo acabou ficando sem saber o que fazer e a gente acabou sendo bem afetado pela pandemia. Depois de um tempo, as coisas foram devagar voltando, as pessoas também foram ficando mais confiantes. Tem pessoa que também a dor limita ela para trabalhar, então essa pessoa também teve que acabar buscando tratamento, também não tem coisa que não dá para ser adiada, né? Entendo isso. E aí as coisas foram voltando e graças a Deus aí hoje já tá, vamos falar, tudo normal, né? Não só pela questão da gente voltar a trabalhar, mas eu acho que pela questão geral do país, do mundo, né? A gente começando a normalizar. Exatamente, né? Voltar para uma situação que a gente tinha antes. E a outra pergunta que você fez sobre aparecer pessoas da pandemia, né? Se já pegou algum caso aí, como é que tá? Já apareceram algumas pessoas para tratar com dificuldade respiratória, a maioria que veio para mim tratar, e algumas pessoas com dores, pessoas que estavam bem, vamos falar assim, e depois do Covid tiveram dores aleatórias. E aí eu falo para a pessoa, né? Porque hoje também não é uma crítica, longe de eu estar criticando ou defendendo qualquer tipo de opinião política. Mas às vezes a pessoa apareceu com uma dor no joelho depois do Covid e fala assim, o Covid agora está dando dor ortopédica nas pessoas. Aí aparece um com dor de cabeça e fala, não tinha. Foi depois do Covid eu tenho dor de cabeça. E das coisas mais diferentes possíveis já escutei. Só que eu falo para a pessoa, o seu corpo ele estava em equilíbrio. Chegou uma situação que desequilibrou o corpo. E aí apareceu alguma coisa. Então, as pessoas não têm as coisas no momento que elas acontecem. Por exemplo, abaixo pegar uma caneta aqui me dói as costas. É porque eu abaixei pegar a caneta? Não. Faltava uma gota para o copo transbordar. E acho que muitas coisas dos pacientes que vieram foi isso também. Faltava uma gota para transbordar. E talvez tenha sido a situação do Covid. Em relação direta com o Covid, algumas pessoas vieram tratar a falta de ar. Na prática nossa clínica, muitas vezes, uma pneumonia de infância, uma bronquite mal curada, a pessoa fica com a estrutura do órgão um pouco comprometida. Ela não tem mais um problema, uma patologia, mas a função do órgão fica comprometida. Então, às vezes, essa falta de movimento que pode ter vindo pelo Covid agora, acaba afetando a função de troca gasosa. Então, a pessoa fica com a saturação baixa. Fica com dificuldade de subir uma escada, se sentir cansada. Então, vieram alguns pacientes assim para ser tratados e tiveram um resultado assim bem positivo mesmo. Mas é mais ou menos nessa linha aí que a gente vai caminhar, né? Tentando entender o corpo como um todo. E aí hoje você tá com uma clínica, algum lugar, uma sala? E a outra pergunta, né, que você me fez, o professor de faculdade de fisioterapia que a gente fez a formação junto, hoje a gente divide um consultório juntos também. Que legal. É um cara espetacular aí, eu não falei nome de ninguém até agora, mas se a pessoa escutar, ela vai saber que é ela. Mas pode falar também o nome dele, fica à vontade. O Vinícius foi um grande professor, é um grande exemplo para mim até hoje, um grande companheiro e amigo, né? A gente divide a clínica junto, não tem nenhum recurso, vamos falar, elétrico, tipo a fisioterapia que a gente está acostumado, né? A gente só tem uma maca lá e uma mesa, para quem já foi aí sabe como que é. Tem só a nossa maca lá para tratar. Eu atendo aqui em Valinhos mesmo, atendi em Campinas também, num outro local. Mas agora tô só com a clínica ali e as aulas aqui. Não comentei antes, trabalhei também no futebol profissional do Guarani, né? Tinha comentado do futebol feminino e tal, acabei não comentando. Mas trabalhei no futebol profissional do Guarani também, no ano que ficou campeão de 2018 ali. Eu fazia parte como osteopata mesmo, do time profissional. Então é isso aí, hoje estou só com a clínica, né? Os horários às vezes acabam ficando corridos, a gente acaba tendo que deixar algumas coisas. Então estou só com a clínica, com as aulas aqui. Algumas aulas
universitárias, né? Eu dou aula na especialização de osteopatia hoje. Tive um convite de um outro professor meu. Ele também dá aula de osteopatia, ele me convidou. Então, alguns fins de semana, esse próximo agora, eu também estarei dando aula. Então, ultimamente, o que eu tenho feito é isso, né? Também as coisas nossas vão mudando, né? A gente não sabe como que vai ser daqui a pouco. Isso aí. Tá bom. E aí, Paulo? Você quer fazer uma pergunta para o Augusto? Porque a gente está finalizando o nosso CountryCast. Não, eu gostaria. É pergunta de leigo mesmo. Osteopatia e quiropraxia não é a mesma coisa. Tipo, você já explicou que a osteopatia mexe mais também com a parte de órgãos e tal. E a quiropraxia que seria o quê? Então, eu não tenho a formação em quiropraxia, Paulo. Mas o que eu entendo pelos colegas que se formaram em quiropraxia e a gente troca uma ideia. A quiropraxia, a principal ferramenta dela é manipulativa. Porque quando a gente tem um processo de dor, vou dar um exemplo para ficar mais claro. A gente pode ter vindo de um órgão e se manifestar no ortopédico, que a gente chama de somático. A parte ortopédica seria a parte somática do corpo, né? Então ela pode estar vindo de um órgão para o somático, mas ela pode estar vindo do somático para um órgão. É possível que uma pessoa, por exemplo, caia sentada, bloqueie uma articulação do quadril e o funcionamento do intestino se altere. Então, tanto do ortopédico para o órgão como do órgão para o ortopédico pode acontecer. Se eu avaliar que é o órgão, eu vou mexer no órgão. Mas nada me diz que se eu mexesse no ortopédico também não resolveria. Porque o corpo ele é impressionante a capacidade de adaptação. Mas esse fato de mexer no ortopédico, eu posso mexer movimentando leve, eu posso fazer aquelas manipulações que são aqueles estalidos, aqueles thrusts que a gente chama rápido. Tô precisando desses aí. E o que a quiropraxia usa como ferramenta predominante, eu sou leigo também na quiropraxia, eu estou falando pelo que os colegas formados me falam, a manipulação é a principal ferramenta da quiropraxia. Entendi. Tá? Tem, assim, resultados espetaculares, é uma excelente ferramenta também, mas ela é mais manipulativa. A osteopatia usa da manipulação também, mas não é sempre, às vezes é no órgão, você não vai dar esses thrusts articulares no órgão, né? Mas também na parte dos ortopédicos, se for preciso, usa-se da manipulação. Eu acho que a grande diferença é isso. Como eu falei no início, né? A osteopatia ela é um conceito muito mais de avaliação do que de tratamento. Eu acho que isso é o que difere muito das outras áreas da saúde. É você tentar com a osteopatia avaliar onde vai ser mexido. Porque se eu avaliar um de nós aqui e falar para... Eu avalio o César e falo assim, Paulo, vem aqui, pega o pescoço dele e segura empurrado aqui. Ou segura pressionado essa parte aqui do abdômen. Você vai tratar ele. Mas o tratar é a ponta final. O avaliar é entender onde que precisa ser mexido é o diferente. Então a osteopatia ela é muito mais um processo de avaliação bem criterioso e não tanto de tratamento. A quiropraxia eu não sei como é feita a avaliação, mas a parte do tratamento é mais na manipulação. Nesse sentido, não leve. Não, bacana. Obrigado. Mas são áreas espetaculares. Todas as áreas contribuem para tudo. Outro dia eu conto esse caso para a gente não achar que a osteopatia trata tudo, né? E a gente também segurar a gente achando que tem resultados bons e tomar cuidado, né? Eu tratei uma pessoa, ela com queixa de tontura. E por incrível que pareça, já atendi inúmeros casos e a grande maioria, quase todos resolveram o problema. Essa senhora, eu atendi ela ficou 5 dias sem nada e voltou a ter o problema. Eu atendi de novo, ela ficou mais 4 dias sem ter nada e voltou o problema. Aí eu suspeitei de um processo infeccioso, né, que pudesse estar dando tontura, encaminhei ela. Ela fez exame de sangue, nada. Ela fez ressonância cervical, não deu nada. E aí, recentemente, isso é questão de semanas, ela me mandou uma mensagem e falou assim, Augusto,
eu estou sem nada, resolveu o meu problema. Eu falei, puxa vida, me conta. O que a senhora descobriu, o que tava, né? Porque tava me incomodando. Ela falou assim, eu não sei, eu fui numa benzedeira e acabou o meu problema. Então, tudo funciona. Tudo funciona. Acredite naquilo que a gente quer acreditar. Então, quiropraxia ajuda, osteopatia ajuda, só atividade física ajuda, só alimentação ajuda, tudo ajuda. Dependendo naquele momento da pessoa, o que aquilo vai conseguir modificar no corpo dela. Então, só um exemplo aí, né? Você perguntou da osteopatia ou da quiro. Sim. Tudo funciona, eu acho, dependendo daquilo que se encaixa melhor naquele momento da pessoa. Eu sei de uma história, puxando por questão de história, uma vez ele me contou uma história do cara, um jogador profissional do Guarani, que ele foi fazer manipulação na panturrilha, mas não, deixa quieto, não vou contar não. Essa pula? Pula. Tá, eu vou contar da minha filha então. A gente é vizinho, minha filha acordou com dor nas costas, a gente tava prestes de viajar e eu chamei o Augusto, atendeu ela ali no sofá, pôs a mão, depois de 2 minutos colocou a mão nela, perguntou se ela tava com infecção de urina. E ela falou que não, né? Claro, a dor nas costas não melhorou. Fomos pro hospital, né? E fomos tava, pro hospital. Né? Fez teste de Covid e não deu, mas entrou com um protocolo de antibiótico. A dor ainda não estava muito melhorando. Entrou com antibiótico para quê? Infecção de urina. Sarou a dor nas costas. Então, o Augusto, no caso, não resolveu o problema que era a dor na coluna, mas também não resolveu porque ele também não podia dar antibiótico para ela, senão tinha resolvido ali. Só rapidamente, né? Tem um professor meu, ele fala isso, ele fala assim, todas as áreas, não só a osteopatia, quando você avalia e você vê que não é você que vai mexer, você também usou a osteopatia, você também tratou a pessoa. Com certeza. Quando você sabe que não é você, você também usou dela. E a gente tem alguns caminhos no corpo que muitas vezes nos mostram isso pelas modificações do sistema que não acontecem, né? E é comum aparecer infecções, não só de urina, mas infecções que nem sempre os sintomas são evidentes, né, para a pessoa. Sim. Estamos terminando o nosso CountryCast. Augusto, agradeço. Obrigado. Eu que agradeço. Pela sua participação. Obrigado eu. E aí, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, eu queria agradecer aí você, o Paulo, pelo convite. E não sei como que ficou a entrevista, né? Eu nunca dei uma entrevista, já dei aula, mas entrevista é a primeira vez, né? Mas agradeço demais o convite. Eu acho que qualquer coisa que a gente puder falar da área da saúde, independente de qual seja específica, mas que a gente tente orientar a população de forma geral, né? Para que isso modifique um dia. A gente tá com as pessoas, parece cada vez mais doentes, né? Tem uma explicação também para isso. Um dia a gente pode conversar mais. Sim. Mas qualquer orientação é válida, né? Ok. E aí, Paulo, como que a gente está de recado? Esse final de semana, a nossa festa do Inimigos HP foi um sucesso. Peixe, acho que também, né? Também. Não, agora, o que tem agora é a inscrição de campeonato que está aberto. Bilhar e tênis duplas. E é isso. E lembrando todo mundo, né? Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Dê um curtir aí no vídeo. Participe aí. Ativa o sininho. Para o YouTube poder te avisar quando entrar vídeo novo aí, ele te avisa. E é isso. Segue a gente aí nas mídias aí do clube. Isso aí. Então, até um próximo CountryCast. Valeu.